Bem-vindos à nossa aula de número 24 e nessa aula nós inauguramos também a fase 3 do nosso curso. Nessa fase 3 nós vamos ver sobre comandos de edição. O que são comandos de edição? Inicialmente, na fase 2, nós trabalhamos com comandos de criação. Nós aprendemos então a construir linhas, arcos, círculos. Agora, nessa fase 3, nós vamos trabalhar com comandos de edição. Então nós vamos mover, copiar, nós vamos pegar aqueles elementos primários que nós construímos e executar alguma alteração naquele elemento, digo, ou rotacionar, ou esticar, ou espelhar, inverter esse elemento, escalonar. Então, algum tipo de modificação a gente vai executar nesse elemento. Então, a gente vai utilizar os nossos comandos de edição. E com esses comandos de edição, nós vamos abrir um leque de possibilidades incríveis dentro do AutoCAD. Então, recapitulando rapidinho, o que nós vimos na fase 2? Nós vimos como construir linhas, as diversas formas de você trabalhar com Enter, de você acionar o último comando. Isso deu várias habilidades para a gente de trabalhar muito rápido. Vou fazer aqui elipses, ó. Então a gente aprendeu a construir esses elementos primários de várias formas, configurando nosso AutoCAD para que seja possível construir da melhor forma possível. Então aprendemos basicamente a trabalhar com orto, com polar. Nós vamos ver isso mais aprofundado nas próximas aulas. E agora a gente vai aprender a pegar essas figuras básicas que nós temos aqui e, por exemplo, nós vamos copiar essas figuras. Tá? Então agora a gente pode copiar várias figuras. Nós vamos agora esticar essas figuras. Ó, pegar essa figura, esticar aqui, vamos pegar só um lado dela, esticar para lá. Olha as possibilidades que nós temos para fazer isso aqui. Nós vamos espelhar essas figuras. Olha, eu criei uma cópia invertida desses elementos. Nós já aprendemos a selecionar. Nós já vimos todos os métodos de seleção que nós vamos utilizar nesse curso. Sabemos que existem muitos mais, mas nós vamos utilizar bastante os métodos de seleção nesses comandos agora de edição. Então, fiquem atentos nessas aulas, fiquem atentos nos ensinamentos que serão passados nessas aulas, executem os exercícios, todos eles, várias vezes, e com certeza você vai atingir o seu objetivo, que é aprender o AutoCAD. Veja bem que ao final dessa fase, você já será capaz de desenhar qualquer tipo de desenho, qualquer tipo de projeto. Tá? Então, se aprofunde nessa fase, faça os exercícios, todos eles, e você não terá dificuldades. Uma coisa simples e básica, só para demonstrar o que nós vamos aprender nessa fase, é isso. Por exemplo, eu vou criar um retângulo de 100 por 100. Isso já foi visto na fase anterior. Está aqui o retângulo de 100 por 100. Sobre esse retângulo eu vou aplicar um comando que a gente vai ver ainda, um comando de deslocamento. Vou aplicar um outro comando aqui, arredondo todos esses cantos. Vou criar um outro retângulo de 14 por 30. Vou posicionar esse retângulo aqui. Vou copiar ele aqui, vou criar um retângulo de 12 por 30, vou posicionar ele aqui, vou copiar ele aqui e vou fazer várias cópias. Vou pegar isso tudo aqui e copiar para cá. Vou fazer um outro retângulo de 50 por 30, ficou muito grande, vou reduzir para 10 metros aqui, vou colocar ele aqui e vou copiar ele para cá e para cá. Olha só, então eu tenho aqui uma quadra já com os terrenos. Eu vou pegar essa quadra e vou copiar, pegar um ponto qualquer aqui, eu vou copiar várias vezes, eu quero aqui 10 cópias, vou colocar uma distância. Olha, eu tenho isso aqui, vou copiar também várias vezes, quantidade de cópias, e tenho aqui uma determinada distância. Então eu consigo fazer um bairro, tá, em 1 minuto. É assim. Então os comandos de edição servem justamente para isso. Em cima dos comandos de criação, a gente vai executar esses comandos de edição e nós vamos obter realmente aquilo que a gente precisa. Então nós vamos esticar, copiar, rotacionar, nós vamos espelhar e cortar, esticar, tudo mais.
de forma a obter realmente aquilo que a gente precisa. Então, de olho nessa fase, eu espero você na próxima aula. Esse é o nosso módulo básico. Lembrando que aqui você vai ter muita informação e vai conseguir desenvolver todos os seus projetos. Mas nós temos também um modo intermediário. Procure saber sobre o modo intermediário que você vai ter muito mais informação e poder fazer esses projetos muito mais rápido e de forma mais eficiente. E não esqueça, dê um joinha no nosso vídeo.